Vamos retomar aqui, então, nosso passeio pela Secretaria de Jurisprudência do STJ. Vamos agora falar um pouquinho sobre a outra coordenadoria, que é a Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência, CDJU. Como a gente, voltando lá ao fluxo de tratamento da informação, depois que a Coordenadoria de Classificação e Análise de Jurisprudência prepara a informação, o documento passa pelo fluxo, é disponibilizado por meio da página de pesquisa de jurisprudência. Nós temos essa coordenadoria que trabalha para disponibilizar essa informação que foi tratada, que foi incluída, por meio de serviços e produtos que auxiliam a recuperação de uma maneira mais fácil, com um layout mais amigável. Essa coordenadoria também atende a solicitações de pesquisas de jurisprudência feitas apenas pelo público interno do STJ, que são os senhores ministros e os servidores da casa, ok? Tá. Aqui nós temos um menu de serviços e produtos oferecidos, como se fosse uma loja de jurisprudência. Nós temos o informativo de jurisprudência, o índice remissivo de recursos repetitivos, o comparativo de jurisprudência, a jurisprudência em destaque, a legislação aplicada, a pesquisa pronta, as súmulas anotadas, pesquisa de jurisprudência na base do STJ e também do antigo Tribunal Federal de Recursos e um curso de pesquisa de jurisprudência. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o informativo de jurisprudência. Bem, o informativo é uma publicação quinzenal que divulga as notas sobre teses jurisprudenciais de especial relevância jurídica dos últimos julgados do STJ. É importante dizer que o informativo trata-se de um periódico, ou seja, ele tem um caráter meramente informativo. Ele não seria oficial, ele é um jornalzinho. E ele trabalha com aquela informação que foi julgada, então esses analistas eles acompanham as sessões de julgamento da Corte Especial, das sessões e turmas do STJ e colhem as notas, com apoio também em outros documentos, como notas taquigráficas, enfim. Colhem ali as notas dos julgados e redigem na forma de um informativo. É interessante a gente dizer também um pouquinho sobre a origem do informativo de jurisprudência. Nós temos notícia que o informativo, há muitos anos atrás, quando ainda a gente não tinha internet, não tinha informática, os técnicos redigiam anotações nas sessões para informarem aos senhores ministros, porque entre o julgamento e a publicação decorria um tempo muito maior do que é hoje. Hoje são apenas alguns dias, é rápido, mas na época não era. E assim os senhores ministros passaram a gostar muito daquele trabalho, porque eles tinham notícia do que o par deles estava, do que os colegas estavam decidindo, para eles poderem se informarem da próxima sessão de julgamento. E esse trabalho foi considerado tão interessante, depois ele foi aberto ao público interno e hoje é toda a comunidade interessada. Os critérios de seleção são basicamente dois, que é a repercussão no meio jurídico e a novidade do tema no âmbito do tribunal. Quem quiser receber esses informativos por e-mail, há essa possibilidade de cadastro no sistema PUSH, que fica no nosso portal da jurisprudência. Sistema PUSH, ele cadastra não apenas, ele tem várias opções, ou para a pessoa receber os informativos do período no e-mail, mas também notícias do STJ, que já é o setor jornalístico que faz, e também o acompanhamento processual. Novas perspectivas para o informativo, e eu queria fazer aqui um elogio ao informativo temático do TCU,
A exemplo do que eles fazem lá com o informativo de licitações e contratos, nós estamos já pensando em disponibilizar informativos por temas. Então, cenas dos próximos capítulos. A Stefânia vai me ajudar a mostrar ali na página de pesquisa de jurisprudência, onde nós acessamos os informativos. Deixa eu mudar para o lado de cá agora. Então, a gente está dentro da página de pesquisa de jurisprudência. Stefânia vai explicar melhor os botõezinhos. Nós temos aqui, dentro de pesquisas, informativo de jurisprudência, o terceiro ícone. Nós podemos aqui, pelo número, selecionar o informativo. Clica aí na setinha, por favor. Ali, todos eles por número e o período a que se refere. Clicando aí dentro, será que abre rapidinho aí? Vamos ver. Então, esse é o layout, dividido por órgão julgador. E, enfim, já também estruturado naquela forma de entender a informação, esses enunciados, e outras informações também, certo? Pode voltar, por favor. Também há como pesquisar pela pesquisa textual, o informativo de jurisprudência, e também fazer download dos informativos do ano. É um formato de texto RTF. E aqui, o número de cadastrados para recebimento dos informativos no sistema PUSH. Tem 366.844. Ok? Pode voltar lá na transparência. Próximo produto que nós temos aí é o Índice Remissivo de Recursos Repetitivos, elaborado pela Seção de Análise de Repetitivos. A Secretaria de Jurisprudência, ficou meio cinza, né? Ficou esquisito, alimenta esse índice, disponibilizando os acórdãos sujeitos ao procedimento do artigo 543C do Código de Processo Civil, incluído por essa lei. Vou dizer aqui rapidamente, que não é o caso de ficar se delongando sobre isso, explicar para vocês sobre os recursos repetitivos. Isso é uma sistemática de julgamento que foi trazida por essa lei 11.672 de 2008. É um mecanismo facilitador para o julgamento. Nós temos um recurso que ele isso, na verdade, a lei falou que recursos... se houver multiplicidade de recursos especiais, que é uma categoria de recursos que tratamos no tribunal, sobre o mesmo tema, sobre uma mesma tese jurídica, um é elegido como representativo da controvérsia, pode ser elegido pelos tribunais estaduais ou pelos TRFs, que também são os regionais federais, para subir ao STJ, ou o próprio ministro do STJ pode escolher esse como paradigma. E os demais que estão nos tribunais estaduais, eles vão receber o mesmo entendimento, vai ser aplicado o mesmo entendimento para aqueles que têm a mesma tese, de tal forma que não vai subir, esses recursos não vão mais subir, só vai ficar um lá em cima, lá no STJ. E decidido todos aqueles demais vão receber o mesmo entendimento. Então, é um recurso facilitador para os tribunais estaduais, porque também não são obrigados... É diferente da repercussão geral no Supremo. Não são obrigados a aplicarem o instituto. Podem decidir de forma diferente. Se quiserem, pode julgar em lote. Não sei se nos tribunais de contas vocês têm algum instituto semelhante ou pensam em ter. Enfim. Mas, então, nós temos esse índice que é organizado por ramos do direito, assuntos e temas específicos em ordem alfabética. É muito parecido... deixa eu ler ali. Sobre os temas, né? E ele é temático. Disponíveis por meio de institutos jurídicos, ou frases que melhor identificam a tese jurídica. A semelhança da árvore de temas, que também tem ali na pesquisa temática da base CIRS-JUR do TCU. Ok? Pode mostrar lá? Na nossa página... Está dentro de... tá aí. Então, ali tem pesquisar por ramo do direito.
A gente coloca ali os ramos do direito. Também pode ser uma pesquisa livre. Abre algum aí. Abre previdenciário, por favor. A gente tem aposentadoria especial. Abre o primeiro, por favor, Stefânia. Tem ali a ementa. O que é interessante é que nesse espelho, é uma peculiaridade desse procedimento, dos recursos repetitivos, esse caso, ele pode ter teses lá dentro, né, do acórdão. Podem existir teses que são afetadas pelo procedimento e outras que não. Então, pode ser que a teses 1 e 2 tenham sido afetadas para serem representativas dos outros, e a terceira não. Então, aí a gente só vai colocar trechos, os trechos que são teses representativas. Então, a ementa tinha 3 pontos, e o último não era submetido a esse rito, aí vai ficar de fora. Ok? Sim. Boa pergunta. Desce aí, Stefânia, para mim, por favor. É porque, não, lembrei o que é. Não, nesse é só uma ementa, porque, na verdade, esse é o representativo da controvérsia. Os outros são os repetidos, que nós chamamos. Os que fazem referência ao entendimento desse, que é o leading case, são os repetidos. Então, nesse só tem o leading case. Ok? E a ementa do leading case que for, pode, que for vinculados às teses afetadas. Rapidamente, só queria dar notícia que os recursos repetitivos, essa seção, a nossa secretaria, faz parte de um projeto estratégico de gestão compartilhado com outras unidades do tribunal, de tal forma que a gente vai fazer uma mega página, não só para jurisprudência publicada, como é hoje, esses apresentam só os acórdãos publicados, mas a gente vai fazer a intenção, né? Projeto estratégico. A intenção é fazer uma super página de repetitivos que mostre desde a classificação. Então, todos os setores do tribunal que trabalham disso do início ao fim, e aí vai ter outras informações, até, por exemplo, artigos de interesse acadêmico, o andamento. Vai ser criado um push para os repetitivos, não apenas do número daquele processo, de tal forma que a pessoa vai receber assim: hoje no STJ, notícias sobre recursos repetitivos. E aí, no dia que não tiver novidades, ela vai receber: não há novidades sobre repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Uma coisa mais ou menos assim, dentre outras coisas mais. Pode passar, Eugênio? Bem, agora eu vou dar a palavra agora para a Stefânia, que vai continuar mostrando os produtos para vocês, vai falar um pouquinho sobre o comparativo de jurisprudência. Bom, o comparativo de jurisprudência, ele é outro produto oferecido pela Secretaria e realizado pela Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência. O comparativo, ele é feito pela seção de análise comparativa. Ele é um periódico, assim como informativo, e é quinzenal também. O comparativo, ele é destinado apenas ao público interno, especificamente para os senhores ministros. Então, ele é distribuído nas sessões de julgamento das sessões especializadas. Esse produto, ele foi criado em 2007, com o objetivo de identificar, de apontar os temas no âmbito do STJ ou entre o STJ e o Supremo Tribunal Federal, que são divergentes ou convergentes, né? Aqueles temas em que há ainda controvérsia, ou os temas que que estão se encaminhando para uniformização, para pacificação. Então, o escopo desse produto é auxiliar o STJ no cumprimento da sua missão, que é a interpretação da legislação federal infraconstitucional. Eu percebi, eu não sei se eu estou certa, mas ontem, pela palestra das meninas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que é semelhante ao Juris in Carte, né? Que a Sara e a Sandra falaram. Elas falaram que lá vocês apontam decisões uníssonas ou divergentes. É parecido com o nosso comparativo de jurisprudência. Bom, outro produto também feito também pela seção de análise comparativa é o de jurisprudência em destaque. Eu vou mostrar aqui para vocês na página esses dois produtos. O comparativo não, que
não está disponível, mas o Jurisprudência em Destaque. Vou voltar aqui. Bom, o Jurisprudência em Destaque, ele está dentro de publicações aqui. Peraí. Aqui, Jurisprudência em Destaque. Então, cada ministro indica os documentos que ele acha mais importantes da sua lavra, né? O ministro Fischer aqui, que é o nosso atual presidente, então, tem mais de 5 aqui. Tem um resuminho e a pessoa vai clicando e vai vendo aqueles que ele achar importantes. Esse é o Jurisprudência em Destaque, também feito pela seção de análise comparativa. Outra seção lá dentro da coordenadoria da CDJU é a seção de jurisprudência temática. A seção de jurisprudência temática... Peraí, gente. Desculpa, Eugênio. Estou falando, estou esquecendo o negócio. A seção de jurisprudência temática, ela disponibiliza 3 produtos. O Pesquisa Pronta, a Legislação Aplicada e as Súmulas Anotadas. O Pesquisa Pronta, ele surgiu graças a demandas de usuários. Então, a gente observou que muitos temas jurídicos eram recorrentemente solicitados para pesquisa. E as pessoas elas já queriam um critério de pesquisa pronto. Para a gente não ter que ficar toda hora fazendo um critério novo, né, a gente já disponibiliza um critério na página do STJ sobre alguns temas jurídicos. Então, é assim, a seção, ela seleciona alguns temas de uma relevância, ou, como diz a Caliane, celebrities, né? E ela realiza um critério de pesquisa. Esse critério demora para ser elaborado, o analista despende ali um grande tempo, porque esse critério deve resgatar todas as decisões sobre aquele assunto. Então, esse critério ele é disponibilizado na página da internet e todas as vezes que o usuário for lá e clicar, vão aparecer as decisões em tempo real. Então, sempre vão aparecer as decisões mais recentes sobre aquele assunto. O critério ele não é estático, ele é um critério dinâmico. Depois eu vou abrir para vocês, vou mostrar esses 3 produtos. Tá? A legislação aplicada são algumas leis, né, infraconstitucionais que são anotadas com trechos da jurisprudência do tribunal. Então, elas são anotadas com excertos da jurisprudência. Eu também vi ontem que é muito semelhante ao que a Luísa falou, né, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com aquela edição especial da Lei 8666 e o TCE-MG, né? E, finalmente, as súmulas anotadas, que são as súmulas do tribunal, anotadas com alguns acórdãos selecionados por essa seção, que tratam daquela súmula. Então, assim, não são os acórdãos que deram origem à súmula, não são precedentes daquela súmula. São apenas documentos que mencionam aquela súmula que já foi editada e publicada pelo tribunal. Eu vou mostrar ali para vocês também na página onde ficam esses 3 produtos. Então, aqui em pesquisas, nós temos o Legislação Aplicada. Aí, nós temos, por enquanto, apenas essas leis, né? A Lei 8.078, por exemplo, e cada dispositivo ele é anotado com algum trecho de um determinado acórdão do STJ. Tem um link também. O Pesquisa Pronta. Aqui tem aqueles casos mais relevantes, vamos pôr aqui os casos notórios. Caso Batomushi. Tá, resolveu demorar agora? Não sei. Isso é antigo isso aí, né? Gente, está demorando aqui. Vamos ver se a gente abre outro aqui. Bom, enfim, a pessoa clica aqui e vão aparecer também trechos de acórdãos e o critério de pesquisa preparado. É que a gente não tem muito tempo, né? Ainda tem muita coisa para falar. E ali também, naquele mesmo localzinho, naquele mesmo menu, vocês vão encontrar as súmulas anotadas, tá? Vou passar para o próximo. Outra seção da coordenadoria eu só vou voltar aqui porque a gente não tem muito tempo, né? Então, eu vou dar um... É o ESC aqui? Isso. Não, você não vai mostrar o DC vídeo? Não, vou não. Alt F5. Desculpa aí, gente. Perdendo tempo. A outra seção, a última seção dessa coordenadoria é a seção de pesquisa de jurisprudência, que, como o nome diz, é responsável, né, pela realização de pesquisas solicitadas. Tem que fazer um parêntese aqui para dizer que houve uma mudança de paradigma também em 2011, porque a seção ela atendia tanto ao público externo quanto ao público interno.
mas em razão da grande demanda de pesquisa, a gente verificou que não era mais possível atender com qualidade o público externo. Então, esse serviço foi suspenso, né? Ele está interrompido, a gente não sabe se ele vai poder voltar. E, hoje em dia, a sessão atende apenas ao público interno, por meio de e-mail, pessoalmente ou por telefone. A base de dados que a seção de pesquisa trabalha é a mesma base de dados disponível na internet. Então, assim, a nossa base interna, ela não é diferente da base que o usuário externo acessa pela internet. Ela é composta das decisões do STJ e de algumas decisões do extinto Tribunal Federal de Recursos, porque a gente não conseguiu migrar toda a base do extinto TFR para a base do STJ. Então, ela ficou como um caráter histórico. É possível, na página da internet, fazer pesquisa também de alguns acórdãos e algumas súmulas do TFR. Bom, a pesquisa de jurisprudência, ela... Deixa eu passar aqui. Ops, exagerei. Bom, é isso aí que eu falei. Ela atende, a seção de pesquisa atende ao público interno, pessoalmente, por e-mail, por telefone, e também promove cursos de pesquisa para o público interno. Trouxe para vocês alguns números de 2011, do ano passado. A gente teve na página uma média de 263 mil acessos diários, quase 8 milhões de acessos mensais e cerca de 95 milhões de acessos anuais à página de pesquisa de jurisprudência. E aqui é a fotinho da nossa página de pesquisa, como ela é hoje. Eu vou voltar aqui para a internet, se ajudar, para para mostrar para vocês em tempo real aqui. Bom, a página, eu vou voltar aqui para o início do sítio do STJ na internet, né? Esse aqui é o site do tribunal. A página de pesquisa, ela pode ser acessada de duas maneiras. Ou aqui, por jurisprudência, ou aqui, através desse menu Consultas, Jurisprudência. E a gente já cai na nossa página. Esse layout, essa visualização, ela foi uniformizada há cerca de 5 anos atrás entre os tribunais superiores. Então, o STF... O STJ e o TST, eles se reuniram e buscaram uma padronização das suas páginas de jurisprudência. Então, quem entrar no site de cada tribunal vai verificar que as páginas são muito semelhantes, né? Claro que tem diferenças, porque cada tribunal tem as suas peculiaridades. Então, cada tribunal adequa a sua página à sua realidade. Nós vemos aqui na página que ela é dividida em campos, né? São caixinhas onde a pessoa pode pesquisar. Então, nós temos primeiro o campo pesquisa livre, onde a pesquisa pode ser feita com palavras, com números, é uma pesquisa textual e que vai resgatar aquele termo utilizado em qualquer campo do documento. Lembrando que o campo documento é aquele espelho que a Secretaria de Jurisprudência faz e que a Caliane mostrou e que vocês têm em mãos, né? Nós temos também os campos específicos. Isso aqui foi pensado para facilitar a vida do usuário. Então, ele pode pesquisar pelo número do processo, caso ele saiba, pelo ministro relator, pela data de julgamento ou publicação, pelo órgão julgador que ele desejar, apenas pela ementa e pela legislação. Eu vou voltar aqui depois, tá, gente? Aqui desse ladinho nós vemos algumas caixinhas. Então, se o usuário clicar nessa caixinha e ativar explicações, todas as vezes em que ele passar o cursor sobre uma caixinha aqui, sobre um botão, vai aparecer uma explicação. Isso é muito interessante. Então, aqui, o que é o botão, o que é o operador E, como ele pode utilizar, o que é o operador ADJ, ou, né, o ADJ. Então, vai ter explicação para tudo. A pessoa tem que ativar esse botão aqui. Se ele quiser mostrar uma lista resumida do documento, ele vai ativar essa caixa mostrar lista resumida. O que é isso? Normalmente a pessoa, quando digita um termo, já vai cair direto no espelho dos acórdãos. Se ele ativar a explicação mostrar lista resumida, vai aparecer apenas um resuminho da ementa. Então, ele já vai poder identificar rapidamente o que ele quer, né? O documento que ele quer. Pesquisar sinônimos significa que o termo digitado na caixa pesquisa livre vai buscar também, o sistema também vai buscar sinônimos
mas não é qualquer sinônimo, são apenas os sinônimos que estão no tesauro, né? São apenas os termos do tesauro que vão ser buscados como sinônimos aqui. E, finalmente, essa aqui é uma inovação, é muito recente. O termo digitado pode ser buscado apenas nos acórdãos oriundos de recursos repetitivos. Para facilitar essa pesquisa, para otimizar a pesquisa, é muito importante, é interessante que o usuário ele conheça os operadores, né? Os conectivos. Então, o que são os operadores? Até aqui temos a opção de... Você pode selecionar o E ou a DJ como operador padrão. Os operadores, eles são termos, eles visam facilitar a pesquisa de jurisprudência, né? Porque eles servem para ligar um termo a outro. Então, nós temos como operadores os conectivos e os auxiliares. Os conectivos, eles podem ser, por sua vez, de proximidade ou conectivos lógicos. Os conectivos de proximidade, eles buscam aproximar um termo digitado de outro termo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Olha, o E é um conectivo de proximidade. Ele localiza as palavras em qualquer lugar do documento. O ADJ também é um conectivo de proximidade, assim como o PROX, o mesmo e o COM. Então, eles buscam as palavras uma pertinho da outra. O E, ele pode buscar as palavras uma mais distante da outra. O mesmo, ele busca as palavras no mesmo campo do documento. O com busca no mesmo parágrafo, então a busca já vai restringindo, né? Quem usar o E vai resgatar mais documento. Quem usar o mesmo ou o com vai resgatar menos documentos. E o ADJ e o PROX, eles buscam as palavras bem próximas uma da outra. O ADJ, ele busca termos adjacentes na mesma ordem que digitados. E o PROX busca os termos próximos na ordem direta ou na ordem indireta. Então, aqui, olha, no botãozinho ADJ, a gente tem o exemplo furto, ADJ5 estacionamento, ADJ4 supermercado. Então, ele vai buscar as palavras nessa ordem. Furto em estacionamento de supermercado. O PROX, ele não vai buscar as palavras exatamente nessa ordem. Ele pode buscar não estacionamento, foi furtado um veículo. Então, a ordem ela pode ser direta ou indireta. Assim, é bem complicado falar sobre tudo isso agora, porque são muitos operadores, é muita informação, o tempo é curto. Então, eu aconselho a quem interessar a dar uma olhadinha aqui nesse botão Dicas. Aqui tem tudo explicadinho, que são os conectivos, né? Outros conectivos que a gente tem para pesquisa... Peraí, deixa eu fechar esse aqui. Abrir outra janela? Não, é isso mesmo. Aqui? Ah, tá. A gente também tem os auxiliares, né? Os conectivos auxiliares. Então, os de proximidade são o E, o mesmo, com a DJ e o PROX. Os conectivos lógicos são o OU e o não. O não, ele exclui um termo. O OU, ele te ajuda a colocar um termo ou outro. Então, eu quero buscar, por exemplo, carro. Aí, eu vou colocar carro, ou veículo, ou automóvel, né? O não, eu quero... fazer uma pesquisa sobre furto, menos sobre furto de carro. Eu vou utilizar furto, não carro. Então, ele exclui. Tudo isso está bem explicadinho aqui em Dicas, gente. E nós temos a pesquisa por campos específicos, né? Como eu já falei. O interessante aqui desses campos específicos, a que eu acho mais importante, é a pesquisa por legislação. Por quê? O usuário ele pode digitar a lei lá no campo pesquisa livre e vai resgatar essa lei em qualquer campo do documento. Mas, se ele digitar a legislação aqui no campo específico, ele vai resgatar apenas aquela legislação que está no campo referência legislativa alimentado pela Secretaria de Jurisprudência. Então, vai ser uma pesquisa mais efetiva, porque se a legislação está no campo referência legislativa, isso significa que ela foi efetivamente discutida no acórdão. Então, é muito interessante esse campo aqui. E um auxiliar só que eu vou mencionar para vocês, que também para mim é o mais importante estar aqui, é esse cifrão. O cifrão, ele substitui, ele é utilizado para resgatar as palavras com o mesmo radical. Então, ele substitui qualquer número de caracteres. Se eu quiser, por exemplo, pesquisar constitucional, constitucionalmente, constitucionais, eu vou colocar o radical, cifrão, porque eu vou resgatar qualquer uma dessas palavras, né? E ele pode ser usado tanto no início, quanto no meio ou no final da palavra. Nós temos outros auxiliares, esses símbolos, né? O cifrão, as aspas, mas a gente vai ter que olhar o botão Dicas depois.
E, finalmente, eu só quero destacar que aqui no campo pesquisa livre é indiferente a busca por palavras maiúsculas, minúsculas, acentuadas ou não, com cedilha ou não e com plural ou não. Então, se eu quiser buscar dano moral, eu vou resgatar documentos também com danos morais. A base selecionada aqui pode ser a de acórdãos, a de súmulas, decisões monocráticas, a base que a pessoa quiser aqui. Tá bom? Bom, eu vou passar agora, eu sei que foi bem en passant, né? Se vocês quiserem depois mais informações, podem entrar em contato com a gente também. Eu vou passar a palavra agora ao colega Eugênio, que vai contar para a gente como é o nosso relacionamento com a TI. Gente, devido ao tempo a gente tinha preparado mais coisas também, mas eu só queria, rapidamente, está meio deslocado fora da sequência, mas eu queria só que o Eugênio fizesse a gentileza para mim e abrisse um dos manuais que a gente utiliza na Secretaria de Jurisprudência, só para a gente ver a carinha deles. Então, tem até a ver com a pergunta dos senhores do TCU, né? Então, cada seção vai ter um manual específico. Esse, no caso, é o manual da seção de análise de acórdãos, que é aquela seção que insere os dados no espelho do documento. Então, a gente tem... Sobe só um pouquinho o índice, Eugênio. Mostra aí a próxima página. Pode subir, pode ir. Então, aí a gente tem até na etapa do fluxo. Primeiro a gente tem um capítulo comum que fala sobre todo o serviço da secretaria, para que aquele analista ele tenha consciência de onde ele está e por que ele está trabalhando naquela etapa do fluxo. Então, ele tem aquela visão geral de por que ele está fazendo aquele trabalho, que ele faz parte de todo um fluxo de tratamento do acórdão. Depois desse capítulo comum, que tem em todos os manuais, há o capítulo específico na seção deles. E aí, só a título de demonstração, Eugênio, pode ir descendo aí esse menu, esse índice, só para as pessoas verem. Ó, em cada campo, aí tem explicações, aí vem aquela parte da análise temática, a gente falou sobre elementos da tese. E, assim, casos bem específicos, nossos lá do dia a dia, como tratar cada tipo de voto. Pode ir. Os conectivos também, a parte da pesquisa. Como são feitas as marcações. E orientações quanto à leitura e interpretações. A gente também faz esse trabalho de interpretação de texto, busca qualificar a pessoa também nessa área de interpretação de textos, a redação, enfim. Então, só de maneira ilustrativa, um dos manuais, como a gente trabalha. Ok? Obrigada. Agora o Eugênio vai falar para a gente do projeto Jurisprudência, que tem a ver com Perdão, oi, pode falar. Oi, é possível a gente ter acesso a esse manual? Ok. A Giovana vai fazer o cadastro de todo mundo no grupo JurisTCs, e eu já pedi para ela se a gente também pode participar, porque vai ser muito legal. E, assim, a ideia é essa, a gente trocar os documentos, fazer essa rede aí de cooperação, de troca de informações, e a gente vai colocar os arquivos lá, ok? Então, eu vou passar a palavra para o Eugênio. Meu nome é Eugênio Estácio dos Santos. Estou lotado na Secretaria de Jurisprudência, da Secretaria de Tecnologia da Informação do STJ e na seção de soluções para a área judicial. A seção de soluções para a área judicial presta serviços não só para a jurisprudência, mas também para todo o STJ na área fim. Pelo que eu pude perceber aqui dos membros, eu acho que eu sou o único da área de TI, né? Tem mais algum? Você também é da TI, né? Mas de qualquer... 2? Então tá bom. Tem mais 4. Bom. Mas mesmo assim é uma honra poder mostrar o nosso trabalho aqui nesse primeiro encontro de jurisprudência nos tribunais de conta. E lá eu trabalho desde 2001. A minha missão é dar suporte aos sistemas da Secretaria de Jurisprudência e
tanto manutenções corretivas quanto evolutivas. Bom, eu considero essa tarefa não tão fácil, porque hoje nós damos manutenção em aproximadamente 17 ou 18 sistemas internos e mais uma série de sites, como foi visto agora, uma série de páginas da internet com visibilidade nacional, certo? Mas nosso trabalho é facilitado e muito pelo nosso relacionamento com a jurisprudência, com a Secretaria de Jurisprudência, que está aqui tão bem representada pelas minhas colegas aqui, a Caliane e a Stefânia. Apenas para orientar o que vai ser falado agora, eu vou citar alguns tópicos. Então, vamos começando pela estrutura de apoio à Secretaria de Jurisprudência, lá na TI. Um histórico dos sistemas anteriores a esse sistema atual, uma contextualização. Em seguida, apresentaremos o atual projeto de jurisprudência e falaremos de ferramentas que foram institucionalizadas para estabelecer esse relacionamento entre TI e a jurisprudência, que são a Comissão de Jurisprudência, a COJUR, e o tratamento de demandas na STI. Essas duas ferramentas foram criadas esse ano para facilitar esse relacionamento entre TI e jurisprudência. E, por fim, vamos falar um pouquinho do que a TI prepara para esse relacionamento, o futuro dessa parceria. Com relação à nossa estrutura de apoio, hoje a TI possui duas coordenadorias que trabalham junto à jurisprudência. A primeira é a coordenadoria de relacionamento. Ela atua por meio da seção de atendimento e presta dois serviços, que é o atendimento técnico e a confecção de manuais de usuário. Então, como o atendimento técnico é o padrão, é o que existe hoje em qualquer organização. Então, ele faz helpdesk, faz configuração e instalação de máquinas, equipamentos e softwares. Hoje, ela é desenvolvida, na sua grande maioria, por técnicos terceirizados. Já a confecção de manuais, existem dois servidores do tribunal que foram alocados exclusivamente para tratar da confecção dos manuais desses sistemas internos. Porque, como se sabe, né, quem desenvolve, meus colegas aqui devem saber disso, quem desenvolve geralmente não consegue fazer o manual junto do desenvolvimento. Geralmente a gente faz depois e na maioria das vezes deixamos para lá, é esquecido. Então achamos melhor deixar isso a cargo de uma outra coordenadoria que faz esse trabalho entre a jurisprudência e a TI de uma melhor forma do que nós. A segunda coordenadoria é de desenvolvimento e nela possuímos duas seções, a seção de soluções para a área judicial e que hoje nós trabalhamos com 4 servidores. Então ela é uma seção relativamente grande, com 15 servidores, que trabalham para todo o tribunal, mas 4 hoje atuam especificamente no desenvolvimento de soluções para a jurisprudência. E a seção de soluções para jurisdicionado, são os técnicos que desenvolvem as páginas de internet. Então, hoje existem 2 pessoas nessa seção e a ideia é que eles repassem o conhecimento para a nossa seção de soluções judicial, da área judicial, porque existe hoje um projeto na casa para criar uma terceira seção que seria exclusiva para soluções da área de jurisprudência. Então, provavelmente ano que vem ou no próximo, teremos já uma seção cujo trabalho seria exclusivamente prestar serviço à Secretaria de Jurisprudência. Conteriam esses 4 servidores atuais, mais 2 da seção de soluções. Sim, conteúdo dos manuais ou da... Lá nós trabalhamos com... A ferramenta usa o Java e tem aqueles de praxe, JSP e o banco textual é o BR Search. Então, os sistemas internos alimentam esses bancos de dados, de acórdãos, de decisões monocráticas, de súmulas, de temas, e as aplicações de web, elas fazem a leitura e a disposição disso aí no meio público, né? Seções de soluções, assim, a coordenadoria de desenvolvimento, então, a ideia é criar mais uma seção que fique exclusiva
para atendimento da jurisprudência. Num breve histórico, antes de 2000... Peraí, só um minutinho. Acho que eu peguei a versão errada. Bom, isso acontece, essas coisas, né? Mas assim, eu vou explicar por alto. O histórico foi o seguinte: antes de 2001, que foi a implantação do sistema Justiça, que antigamente todos os sistemas eram em mainframe, era uma plataforma que não era o Windows. E antes desse sistema, a jurisprudência ela era tocada numa ferramenta textual que era de poucas pessoas conheciam a tecnologia. E era num ambiente que não era o Windows. Em seguida, e também o tribunal nessa época estava na mão de terceirizados. Então o pessoal decidiu que a partir de 96 seria desenvolvido um sistema de jurisprudência para o Windows. E foi o que foi feito em 98, foi gerada a primeira versão para a jurisprudência para o ambiente Windows. Essa versão, ela trabalhava com 2 bancos de dados, um relacional e um textual. O textual era o BR Search, que hoje, pela nossa experiência, dado o tribunal, não conseguimos achar uma outra ferramenta que desse rapidez, facilidade de desenvolvimento e fosse simples ao mesmo tempo quanto o BR Search. Para você ter uma ideia, até a própria Oracle, que possui uma ferramenta que chama Oracle Text, eles não conseguiram botar um tempo menor do que o BR Search. E nessa versão já tinha gente do tribunal trabalhando e junto com terceirizados. Então houve um período de repasse de conhecimento, que foi importante para as novas versões que viriam no futuro. No tocante em 2001 começou o desenvolvimento do sistema Justiça. Peço desculpa aí que eu coloquei a transparência errada, mas em 2001 foi disponibilizado o sistema Justiça que continha todo o tratamento da informação de processos do protocolo até a baixa, e com isso o usuário ele conseguia interagir com esse sistema através do portal do Justiça. O portal do Justiça é uma ferramenta que é uma forma de visualização de cada usuário, de todos os aplicativos que ele tem acesso, atrelado ao seu local de trabalho e também ao seu nível de responsabilidade. Então, um gerente ele vai ter acesso a mais aplicações do que um analista e do que um estagiário. Bom, nesse período, 2001, os sistemas em 98 de jurisprudência foram incorporados a esse portal também. E já tínhamos 2 técnicos também capacitados a desenvolver no Windows, na versão nova para o portal. A partir desse momento, em 98, foram 7 anos, de 2001 até 2008, foram 7 anos em que só existia um servidor que dava manutenção em todos os sistemas, que por acaso era eu. E eu vou dizer que o trabalho era estressante, chegou um tempo que tínhamos mais de 100 demandas para tratar, a fila não conseguimos dar vazão às solicitações de desenvolvimento e de novas soluções, porque eles realmente tinham razão, porque tem muita demanda para eles, mas nós também não tínhamos condições. E, ao mesmo tempo, foram uma série de episódios que foram surgindo que demandaram a contratação de uma fábrica de software. Por exemplo, nessa época, 2008, teve a migração para o Windows Vista. As aplicações que eram da jurisprudência, elas eram de Visual Basic. E elas não conversavam com Vista. Então, fora isso, tínhamos também um técnico em compatibilidade. Teve um programa de capacitação técnica para todos os servidores, para trabalhar com fábrica. Então, achou-se que nesse momento seria ideal usar a fábrica para fazer a evolução de todos esses sistemas. Só que aí passamos a trabalhar com a fábrica, foi designada uma equipe para trabalhar com a fábrica de software,
E a expectativa é que fosse criado um sistema para a internet em Java que desse suporte a vazão a todas as expectativas dos usuários, a novos desenvolvimentos, mas o trabalho não saiu como esperado. Foi um trabalho de 1 ano e meio ou 2 anos, todos estavam agoniados para que fosse entregue, mas por algum motivo na fábrica, devido à alta rotatividade dos servidores que eram contratados pela fábrica, devido a atrasos, foram muitos atrasos para entregar o primeiro módulo, então foi mais de 1 ano e meio só de atraso para o primeiro módulo. Eu mesmo tive que trabalhar em diversas correções de base de dados que eles incluíram registros na produção, então nós tínhamos que parar a nossa produção para corrigir o que eles tinham feito de errado. Isso foi elevando o nível de estresse nosso, o nível de estresse dos usuários, e acabou que foi cancelado esse contrato. E a ideia era a seguinte: equipe interna, uma reengenharia de todas essas soluções que a fábrica não fez, o desenvolvimento de novas soluções, como, por exemplo, o tratamento do fluxo virtual do acórdão, desde a sua entrada até a publicação dele, principalmente um controle gerencial de todas as atividades dos analistas. Então, tudo que os analistas fazem hoje, automaticamente, isso sem eles precisarem de informar o que foi feito, isso é registrado no sistema. Existe uma forma de backup de tudo que foi feito, de alteração, de exclusão, de inclusão, e um controle de produtividade. São indicadores que seriam importantes para fazer o trabalho em casa, o home office, e que foi implantado com o uso de uma ferramenta chamada MetaFrame, que é a que nós estamos usando aqui. Então, nós acessamos todos os sistemas internos através dessa ferramenta, como se estivéssemos lá no STJ. Então, não sei se está institucionalizado o trabalho em casa, né? Só para os gerentes. Porque a ideia na época era que fosse feito também esse trabalho para todos os servidores. Mas, por enquanto, isso precisa de uma legalização, certo? E também um segundo objetivo desse projeto seria ampliar a responsabilidade ambiental. Então, como a Estefânia falou, no começo eram muitas resmas, né? Porque quantos processos chegam diariamente? Então, são 3.000 semanais. Imagina que cada processo eles imprimiam o espelho, imprimiam o inteiro teor também, né? Então, era como se fosse uma gráfica. E hoje não é mais assim, não existe mais papel. Então, hoje houve economia de toner, de tinta, de energia. E isso era um dos principais objetivos também do novo projeto. Hoje, o projeto foi iniciado em 2010, 2011, e a previsão era para acabar agora, em dezembro de 2012. Algumas coisas ainda não foram concluídas, mas hoje todos os sistemas que foram propostos estão em produção, com a nova arquitetura que foi solicitada para que se desenvolvesse junto ao portal. O controle gerencial foi implementado, na sua grande maioria. Hoje a única coordenadoria que não tem ele automatizado é a coordenadoria de divulgação da jurisprudência. O home office foi implementado e foram colocados monitores de 23 polegadas. Por quê? Porque esses monitores permitem o trabalho, eles visualizarem tanto o inteiro teor do acórdão quanto a própria aplicação. E também podem trabalhar com a pesquisa e a pesquisa de jurisprudência e o inteiro teor na mesma tela, sem ter que ter aquele tempo, aquela perda de ficar mudando com o Alt Tab, mudando para outra aplicação. E a própria virtualização do fluxo de acórdãos, que foi o grande trunfo aí do novo projeto. Sim, hoje está bem melhor do que era há alguns anos. Como eu mesmo disse, trabalhei 7 anos sozinho, mas hoje já temos duas ferramentas que fazem essa comunicação, esse relacionamento entre TI e jurisprudência, que são a Comissão de Jurisprudência e o tratamento de demandas na TI. A comissão ela foi oficialmente instalada pela portaria 247 de 13 de julho desse ano, e ela tem o objetivo de
acompanhar, uniformizar e aperfeiçoar esses sistemas de jurisprudência. Então, hoje existe uma ferramenta lá interna que é o Redmine. Nessa ferramenta, os usuários têm acesso e lançam as suas solicitações. Existe uma presidente da comissão, que é a Germara. Ela centraliza essas demandas. Existe votação para saber se a demanda pode ser aprovada ou não. E ela que faz essa ponte com a TI e ela diz o que é para ser priorizado e o que não é para ser priorizado. Então, quem manda realmente na TI hoje é a Germara, ela que diz para nós 4 que trabalhamos no sistema de jurisprudência o que nós temos que desenvolver no momento. Então, e, como eu falei agora, o segundo item, que o presidente que comanda essas demandas. E o nosso tratamento de demanda, eu estava até fazendo ontem, o tratamento de demanda, ele foi criado pela Instrução Normativa número 1, de 6 de agosto de 2012. Essa portaria, ela trata do processo de recebimento de demandas na TI. Então, hoje existem 4 ferramentas que recebem para recebimento de demandas, que são o sistema SIGA, o próprio Redmine, tratamento de incidentes e a COJUR. A COJUR foi o que eu falei agora anteriormente. O SIGA é só para tratamento de erros. Caso tenha algum erro, o usuário entra nesse sistema SIGA, informa o erro, e aí esse erro não passa pela comissão, não é a Germara a presidente da comissão da COJUR que trata. Então esse erro passa por cima, é resolvido primeiro. E projetos novos é que entram pela COJUR. E incidentes são coisas eventuais que surgem, que não tem previsão. Sim, com relação ao futuro dessa relação, hoje não precisamos mais de projeto estratégico para trabalhar, para desenvolver outros projetos. Então, a segunda coordenadoria que vai ser trabalhada vai ser a de divulgação de jurisprudência. Os projetos vão ser desenvolvidos e colocados para TI por meio de projetos normais pela comissão de jurisprudência. Então, a comissão vai fazer as solicitações de novas necessidades e a TI vai entrar em contato e vai começar o desenvolvimento de novos projetos, sem necessidade de se adequar isso a um projeto estratégico. E a nova plataforma. Hoje, temos algumas novidades. A mais recente nós estamos em um processo de homologação, a consulta processual para iPhone. Eu tenho até um finzinho, eu vou mostrar um videozinho de uma entrevista do nosso ex-chefe lá, que ele explicando o funcionamento da aplicação, e nós estamos, no momento, aguardando a Apple, os procedimentos burocráticos para que seja liberado na App Store. E para Android, essa mesma aplicação, a consulta processual, ela está feita, está faltando alguns detalhes de segurança, e nós estamos no meio do desenvolvimento da pesquisa de jurisprudência. Também para esses 2 sistemas operacionais de telefonia móvel, de telefone. E no futuro já pretendemos colocar o informativo de jurisprudência, pois hoje já existe uma aplicação de informativo de jurisprudência que é paga. Alguém está ganhando dinheiro com o nosso trabalho, de todo mundo, né? Então nós vamos disponibilizar essa aplicação também para evitar para melhorar a competição no mercado, né? Deixa eu ver se eu disponibilizo aqui Não, esse aqui não tem nada a ver. Deixa eu ver só um minutinho. Tecnologia a favor do meio ambiente. Mais um passo importante do Superior Tribunal de Justiça para evitar o uso do papel. Isso faz até com que uma pessoa não mais precise ter uma cópia, por exemplo, desses dados impressas consigo quando vai a um cliente, quando vai no escritório externo. Ela pode ter isso no próprio tablet, no celular e dessa forma gasta-se também menos papel, menos tinta de impressora. Vai ser muito fácil utilizar o primeiro aplicativo criado pela equipe de tecnologia do STJ. Basta baixá-lo no seu iPhone e digitar o número do processo. Você manda pesquisar, aí aqui você tem as informações do processo, você vê aqui as informações básicas, só para você ter certeza que é o processo, onde está o processo, localização.
o assunto, todas as informações. Aí aqui tem as fases do processo, que são os andamentos, né? Você vê os últimos andamentos. Aqui tem a lista deles. Aqui tem as decisões, que você pode visualizar as decisões do processo. Aqui você abre o PDF, como aquele negócio de smartphone, dá zoom e tal. E sempre aqui tem as decisões, você volta. Vê a página, no caso aí, vê a página mesmo. Né? Vê a página da decisão, como é no processo mesmo. E as petições do processo, número de origem, para ser divulgado, só outras informações do processo. Se você ficou interessado, fique atento. Mais novidades estão a caminho. Isso aqui no futuro, na próxima versão, a gente está pensando em todos os processos que estiverem aqui em favoritos, ficarem na área de notificação do iPhone. Por exemplo, se teve um desses processos aqui que estão em favoritos, que teve um andamento novo, ele vai mostrar no seu smartphone e falar, tal processo teve andamento novo. E para facilitar a vida do usuário, do advogado. No caso, vai facilitar bastante, né, esse tipo de acompanhamento. Eu imagino que sim, eu espero que sim. Contribuir para a preservação da natureza é uma preocupação constante do STJ. Há 4 anos, o sistema informatizado vem sendo aprimorado e os processos eletrônicos já fazem parte do dia a dia do tribunal. Desde que essas políticas foram implantadas na Corte, o consumo de papel, tanto branco quanto reciclado, caiu quase 28%, uma economia de 25 toneladas, o que evitou ainda o corte de 150 árvores. E teve ainda o ganho financeiro. Diminuímos o gasto com energia em 125 kW e mais de 2 milhões de litros de água necessários para produzir o papel reaproveitável foram poupados. O aplicativo é resultado de muito trabalho e dedicação da equipe e um ganho para toda a sociedade. Melhor, a gente conseguiu fazer um aplicativo simples do ponto de vista da informação, porque ele só vai vai fazer a consulta processual, mas bem interessante para o jurisdicionado. Ele vai poder ter essa informação do andamento do seu processo em qualquer lugar, desde que tenha um sinal de Wi-Fi ou 3G. Não há como ficar de fora de tanta modernidade. Os smartphones estão aí para te ajudar, conectados à internet e sempre ao alcance. Hoje, o mundo é móvel, você está levando um computador no bolso, você tem informação, vários tipos de informação, não só de consulta processual, mas você carrega hoje o mundo no seu bolso através de um smartphone. Então, só fazendo mais uma observação, fazer uma pesquisa aqui bem simples. Hoje existem 3.266.296 decisões monocráticas na base de decisões monocráticas. Fizemos uma análise da quantidade do espaço que isso aí ocupa no BRS e dá aproximadamente 22 GB. Se for colocar isso, mais ou menos uns 3 a 4 DVDs. Então, pelo banco ser simples, a filosofia dele, um dos aspectos é a velocidade e essa alta capacidade você pode ver que hoje eu consegui aqui, em menos de... Eu estou longe da base, alguns segundos aqui eu já consegui visualizar esses 3 milhões. Está tudo aqui, se eu for listar aqui, é só seguir. E os acórdãos são 416 mil, aproximadamente. Vamos colocar aqui acórdãos. (416.975) e aproximadamente 1.8 GB, não cabe nem no pendrive. Bom, é isso. Hoje nós estamos muito empolgados com essa nova versão, essa nova plataforma móvel. Estamos tendo uma série de incentivos pela nossa chefia em função de equipamentos e cursos. E esperamos que consigamos aí desenvolver mais o que foi prometido. Agradeço a todos a paciência e esperamos que tenham contribuído um pouco para vocês. Obrigado. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, em nome da Secretaria de Jurisprudência, da Secretaria de Tecnologia da Informação também. Agradecemos, parabenizarmos a iniciativa do TCE do Paraná, na pessoa de seu presidente, o Fernando Guimarães. Agradecer a Giovana pela oportunidade, por esse diálogo.
Muito obrigada por todos. Também queria parabenizar a Escola de Gestão Pública, que oportunizou esse momento. E queremos nos colocar à disposição de vocês. Nosso slide aí já fechou, né? Mas, enfim, nossos contatos estão no folder institucional que vocês receberam e também estão disponibilizados no caderninho que a Giovana disponibilizou com os contatos de todos os participantes. Ok? Eu agradeço a oportunidade e boa tarde a todos.